Olá! Sejamos todos bem-vindos ao estudo da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto, a respeito do livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, autor espiritual André Luiz. Falaremos sobre os capítulos 25 e 26, Generoso Alvitre, que é um conselho, opinião, sugestão, e novas perspectivas. Momento da prece. Prece da caridade. Malbatã. Ó Jesus, divino modelo da caridade, dai-me aqueles puros sentimentos de amor ao próximo, de que nos deixastes tão admiráveis exemplos. Fazei, Senhor, que eu ame santamente os teus semelhantes por amor de vós, que nunca deles suponha mal, que lhes acuda em suas necessidades e que, sofrendo suas fraquezas neste mundo, por amor a vós, Jesus, possa um dia cantar com eles vossos louvores, assim na terra como no céu. Assim seja. Texto retirado do site Religião de Deus. Estamos na metade do ano e também na metade do nosso livro. Olha só, chegamos até aqui com muita alegria, muito conhecimento, aprendendo bastante com André Luiz. Que essa nossa nova metade do livro aqui, a metade final, a gente esteja cada vez mais unido, cada vez mais sintonizado nesse propósito de edificação pessoal. Capítulo 25, Generoso Alvitre. André Luiz e Senhora Laura conversam sobre curiosidades e a nossa busca pelas respostas, como nós devemos nos posicionar diante de tantos questionamentos, de tanta coisa que nós queremos desbravar e explorar no mundo. A Senhora Laura programou um tour do André Luiz com Rafael até o Ministério da Regeneração, com o ministro Genésio. André Luiz ficou muito feliz e agradecido com essa oportunidade. A senhora Laura soube que André queria trabalhar e que não havia recebido oferta. André estava procurando, sim, um trabalho e ele não tinha visto nenhuma oportunidade. Ninguém tinha oferecido exatamente aquilo que ele queria para ele trabalhar. Mas que o André tinha sido autorizado a visitar alguns ministérios, fazer uma verificação, conhecendo o lugar, desbravando o terreno, né? Para poder executar suas atividades. Indicações para os novos caminhos, senhora Laura. Ela disse assim, que abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Aqui já entrou de cara no nosso assunto. A dona Laura, ela compreendia o espírito de pesquisa de André e reconheceu que ele, como médico estudioso, apaixonado pelas novidades, pelos enigmas, teria facilidade de se encaixar numa nova posição. Ela deixou claro que ele poderia adquirir novos valores, valores preciosos, ao invés de ficar só na simples análise. Vejam bem, não estava negando o benefício da análise e da curiosidade, que leva André a descobrir um mundo novo, a se aperfeiçoar naquilo que ele poderia trabalhar. Ela está dizendo uma mera curiosidade, as simples condições do dia a dia, que nós não devemos nos prender somente a essas coisas e deixar para trás outras que igualmente são importantes. Senhora Laura, ela disse, não deseje personificar a mariposa de lâmpada a lâmpada. A mariposa, ela gosta de luz, só que ela não tem noção se ela vai morrer queimada ou não. Ela se encanta pela luminosidade e, às vezes, chegando muito perto, se queima e morre. Isso me lembrou a história de Ícaro, o mito de Ícaro, que estava preso num labirinto e, para sair de lá, fez asas com penas e cera. Só que foi advertido para que não se aproximasse tanto do mar, nem tanto do sol, porque o sol derreteria a cera e suas asas cairiam e ele não conseguiria fazer o voo. Da mesma forma que se chegasse mais perto do mar,
as asas molhariam, ficariam pesadas e igualmente ele não conseguiria fazer o seu voo. A mensagem de sabedoria é o caminho do meio, para a gente analisar as possibilidades, verificar as nossas condições e realizar dentro daquele contexto que nos foi proposto, para que a gente não se machuque, para que a gente não se deteriore nesse processo e também não fique na inércia de esperar infinitamente alguma coisa especial acontecer para tirar a gente do labirinto da vida. A gente sim tem que construir a própria asa, mas tem que ficar atento para a gente seguir o caminho do equilíbrio e da harmonia. Senhora Laura, ela disse assim: dentro da curiosidade, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem proveitos para ninguém. Olhem, aqui ela deixa claro quanto às meras e simples curiosidades, aquelas vindas dos indecisos e inexperientes, daqueles que não sabem o que querem e que por isso não começam a fazer nada. E se não fazem nada, não adquirem experiência. E se eles são indecisos, também não fazem nada, porque estão esperando alguém decidir por eles, alguém resolver por eles algo que não estão conseguindo fazer. Theodore Roosevelt falou assim: faça o que você pode com o que você tem no lugar onde você está, do site Pensador. São as possibilidades que temos que devemos manuseá-las para fazer as realizações. Ao invés de esperarmos algo extraordinário ou que alguém nos empurre de verdade para sair do comodismo, vamos juntar as possibilidades com a nossa criatividade e força de trabalho para iniciarmos a nossa jornada, o nosso trabalho, o nosso serviço, onde a gente estiver, com as condições que a gente tiver e no momento que a gente estiver. Quanto à curiosidade, ela disse assim a Dona Laura: não se limite a observar. Observar demais é infinito na inércia, né? Medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Para a gente, quando está disposto a trabalhar, não ser tão seletivo assim. Vou dar o exemplo da própria casa espírita. Às vezes alguém chega na casa espírita e quer trabalhar, só que a única disposição de serviço que tem é fazer a recepção das pessoas na porta ou então encher os copinhos com água. Às vezes a pessoa acha que isso não é para ela não vai fazer e espera algo muito mais pomposo para que comece. Bom, as atividades que foram propostas e apresentadas, que estavam disponíveis, eram aquelas, e todos nós podemos realizar. Se a gente só observa e espera demais, a gente perde a chance de dar o start, de ir se aperfeiçoando, fazendo os nossos contatos para alcançar ainda mais atividades, sem menosprezar aquelas que nos foram propostas no início. A gente, quando foi aprender a andar, também engatinhou, também caiu. Precisamos sair de todos os passos para a gente alcançar patamares mais elevados. E não estou falando de pompas e vaidades, estou falando de elevados espiritualmente, patamares elevados moralmente. O espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Para a gente investigar, tá tudo certo, a gente pode ter curiosidade, fazer as perguntas, as explorações que a gente precisa no sentido de descobrir. Só que não precisamos ficar parado enquanto isso, né? Podemos realizar aquilo que estiver mais fácil que a gente faça. E assim daremos o testemunho do bem que a gente se coloca exatamente nas oportunidades que Deus nos oferece. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Armandinho, pode parecer pouco, mas de tijolo em tijolinho, de tijolinho em tijolinho, podemos construir os maiores muros. Muros não, podemos construir pontes. Ser sutil
é construir pontes e possibilidades, não muros que nos separam do serviço e das ações no bem. As pontes nos levam a alcançar algo mais, a mudarmos de patamares, a construirmos juntos caminhos na construção do bem. Entrego, confio, aceito e agradeço. Do site Equilíbrio e Vida. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Lembra cada um conforme suas obras? O trabalho digno, honrado, honesto vai nos levar a patamares mais elevados, a direitos novos, através do nosso merecimento, das conquistas pelas nossas boas ações. É dando que se recebe. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Dona Laura se referia aos trabalhos do Ministério da Regeneração, onde se encontravam diversas lutas pesadas, tendo em vista esse ministério estar localizado na região mais baixa de nosso lar. Os serviços lá, eles eram muito pesados, difíceis mesmo. Essa lição de humildade, ela serve para todos os lugares, com encarnados ou desencarnados. Tanto que Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele trabalhou na carpintaria, sem jamais se sentir menor por isso, quando ele tinha a possibilidade de ser e de fazer aquilo que ele quisesse. Espírito puro, conhecedor de todas as leis, até mesmo admirado por muitos naquela sociedade. E ele escolheu ser simples, trabalhando com humildade nos ofícios da carpintaria que o seu pai José lhe ensinou. E também não deixou para trás o reino de Deus, que levou as criaturas através da sua mensagem, das curas, dos ensinamentos e especialmente dos seus próprios exemplos. Com o passaporte que Clarencio deu para André, a senhora Laura recomendou: como servidor de bom senso, deverá converter observações em tarefa útil. Mais uma vez, ela lembrando que não basta só observar, a gente precisa começar a trabalhar. Então, é uma conversão. Quando a gente converte, a gente não perde o que a gente aprendeu, não é mesmo? A gente segura o conhecimento daquilo feito antes. Só que na conversão, a gente troca por algo diferente. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Bíblia Divina. Nada é em vão na obra de Deus. Toda tarefa é útil, porque ela nos transforma em pessoas melhores e nós colaboramos no bem que afeta diretamente as outras pessoas. Está tudo interligado. Se a gente só observar, a gente permanece mais uma vez estacionado. Quantas reencarnações nós queremos patinar aqui nesse nosso processo? Quando então temos oportunidades de nos aperfeiçoarmos e progredirmos através das boas lições, dos bons trabalhos, das reestruturações internas que fazemos junto com isso. Senhora Laura, é possível receber alguém negativa justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça, aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Ela está dizendo que às vezes a gente está interessado em trabalhar e alguém traz uma negativa justa, quer dizer, não autoriza algum tipo de trabalho que a gente se propõe de plano para realizar. Só que esses mesmos que nos negaram, que são os administradores que organizam o lugar que a gente está inserido, eles não vão rejeitar quando a gente se oferece de boa vontade para realizar alguma outra coisa. Eles podem ter negado algo inicialmente,
contudo, eles terão sempre novas questões para abrirem para a gente trabalhar, novas oportunidades, novos caminhos que a gente pode trilhar. E como são administradores, presume-se que eles se entendam um pouco mais que a gente nesse processo. Então, vamos nos dirigir a eles para tirarmos as nossas dúvidas, para a gente se fortalecer, para admirar o seu trabalho no sentido de repetirmos o aprendizado, entendendo como funciona aquilo pelo qual a gente, de boa vontade, no espírito sincero do nosso coração, nos dedicamos a realizar. A ciência de recomeçar. Exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era o doutor do Sinédrio, esperança de uma raça, pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana, como tecelão rústico e pobre. Essa imagem aí é feita para representar o apóstolo Paulo como um tecelão. E a história dele é a seguinte: ele era um doutor da lei, ele tinha muito conhecimento, bonito, ágil, bastante influente lá na sociedade. E quando ele se converteu ao Cristo, quando permitiu que Jesus habitasse dentro dele, se modificou, deixando de fazer mal em nome da lei espiritual, né? E também da lei local, ele passou a reagir e a agir a tudo com amor, paciência e resignação. E para isso ele teria que abrir mão daqueles caprichos, daqueles favores que ele tinha, para recomeçar como uma pessoa nova. Tanto que de Saulo passou para Paulo, enfrentou o deserto da vida, das dificuldades, do autoconhecimento, da descoberta da verdadeira espiritualização, onde ele estava direcionando para o caminho equivocado. E nesse processo, aquele prestígio que ele tinha na sociedade, ele se converteu num anonimato lá no deserto, como tecelão, começando de novo, sem vergonha de ninguém, fazendo todas as suas atividades, até ele conseguir se reestruturar com esse coração novo que tinha nascido. A vergonha dele realmente apareceu, mas naquelas encaradas das pessoas que ele prejudicou, na encarada das pessoas que eram parentes daqueles que ele tinha mandado matar. E olha só, que passado tão difícil. E ainda assim, recomeçando, ele se reestruturou para que a sua vida fosse o lídimo exemplo de como a gente imitar Jesus. Gente, essa imagem eu pedi pro chat GPT fazer para mim, eu achei que ficou muito da hora. Ai. André se emocionou e recebeu as orientações como meiguice maternal. Poucas vezes na vida ele sentiu tanto interesse fraternal. Pranto jubiloso inundava o coração dele. André, como dito no início, queria muito trabalhar, mas não tinha tido oferta. Agora, com essa sábia orientação da senhora Laura, ele sentiu-se estimulado a ter mais iniciativa e humildade. Fala aí dessa imagem, ficou fofa demais. Senhora Laura, trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Trabalho, ânimo e confiança em Deus, para que a gente descubra as próprias realidades e potencialidades. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios, capítulo 11, versículo 25, Bíblia On. A senhora Laura, ela enlaçou as recomendações com a percepção de que não estavam todos juntos por mera causalidade, uma vez que a gente se reencontra entrelaçado em teias de amizade secular, com a permissão de Deus, claro. Era para ele fazer daquela casa uma habitação dele. E André realmente se sentia à vontade naquele lar,
sentia esse apoio e essas orientações como uma generosidade materna, tanto que fez uma modificação imensa dentro do seu coração. Aí, nesse momento, Rafael chegou e levou André. E aqui a gente se encerra no primeiro capítulo. O segundo da nossa aula. Capítulo 26. Novas perspectivas. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Hermes Trismegisto, do livro Kybalion. Nós vamos refletir sobre essa fase nesse capítulo. Aqui, André se reconhece cego. E só quando a gente se reconhece cego que a gente consegue enxergar. E estamos falando aqui de visão espiritual. Ele já evoluiu muito até esse instante. Contudo, essa conversa sincera com a senhora Laura, uma amorosa senhora, iluminou o seu mundo interior, levando entendimento para ele. Como essa frase do Hermes Trismegisto, a sabedoria chega ao interessado nela. Por isso que ela se abre ao entendimento. Caso contrário, a sabedoria fica lá e ninguém consegue acessá-la, porque as pessoas não têm interesse e nem entendimento. A gente só adquire o entendimento quando a gente faz a busca. A gente verdadeiramente se interessa em conhecer. Jesus disse tudo isso de uma outra forma. Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E André teve ouvido de ouvir todos os ensinamentos da senhora Laura, que estavam condizentes aos ensinamentos de Jesus. Rafael e André no aeróbus. Rafael esperou muitas perguntas de André. A fama dele já estava lá, todo mundo já sabia da fama do André. Contudo, André permaneceu em silêncio. Informaram a Rafael que André tinha muitas perguntas. Contudo, ele estranhou a forma que ele recebeu André, porque André estava tão quietinho, meditando no aprendizado, orando no seu mundo interior, na sua alma, na sua casa interna, na sua casa mental. E ele estava pedindo que Jesus o auxiliasse para que abrisse novos caminhos, com novas possibilidades de trabalho e também levando forças para que ele conseguisse realizar tudo aquilo que fosse proposto. André não tinha muito hábito de fazer prece, mas a partir desse conhecimento que ele está adquirindo nesse momento da história, nascia um novo André e a prece estava sendo mais comum no seu dia a dia. Nós devemos nos lembrar que existem muitos renascimentos dentro da nossa própria vida, na nossa experiência humana e também na nossa experiência espiritual. A gente se refaz e a gente recomeça diante de cada dificuldade, que faz com que a gente reflita para a gente tentar uma saída diferente, sair daquele espaço que já não nos cabe mais. Rafael deixou André com o ministro Genésio. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio, em vista de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Rafael se retirou para atender um chamado urgente. Enquanto isso, André ficou mais uma vez aprendendo. André disse a Genésio: "Este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem ao espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado, para conhecer esses estágios de serviço." André para Genésio: "Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil." Olha a consciência dele, de que ele só observava e que não estava tão disposto assim a fazer qualquer coisa. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Compreendo a necessidade de regenerar meus próprios valores. Tá vendo? A gente não pode buscar fora, a gente tem que buscar dentro da gente mesmo. Perdi muito tempo na vaidade inútil,
Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Olha que interessante. Ele perdeu tempo numa vaidade inútil, né? Fez enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Quando a gente foca só na gente, a gente gasta muita energia. E nem toda essa energia pode ser utilizada, porque ela se perde. Não tem um interesse mais elevado para que ela seja aproveitada. E a gente pode reparar essa evolução no pensamento do André Luiz, considerando que a Santa Senhora Laura e essa santa vontade do querer que estava embutido dentro dele, conseguiu que ele fizesse, que ele se tornasse uma pessoa melhor. Reflexões de André com André mesmo. André estava com sinceridade viva. Ao solicitar serviço ao Clarencio, percebeu que não estava consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse sinceramente servir naquele momento lá atrás. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. Quanto tempo nós temos para perder diante da vida? Claro, nós devemos descansar, mas quanto de coisa boa estamos deixando para trás, para darmos espaço a algo que não traz proveito algum? Mais uma vez, André com André. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. O médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. E aí eu lembrei da música do Caetano Veloso, é que Narciso acha feio o que não é espelho. Ele estava preso nas opiniões próprias, naquela vaidade que a gente falou no slide anterior. Médico orgulhoso, achando-se infalível, verificando que somente ele podia fazer as escolhas do lugar certo para ele trabalhar. Quando ele estava num lugar de orientação, um lugar espiritual cheio de mentores, ávidos, prontos, com muita vontade de ensinar e lhes conduzir, como foi com a senhora Laura. Olha que interessante ele ter ficado numa casa, numa residência. O simples fato dele sair do hospital, ficando livre, já tendo reestruturado as suas energias e agora reorganizando os seus pensamentos, está transformando esse André num potencial imenso que eu acho que nem ele tinha noção de que ele era tão capaz assim. Aquele orgulho o limitava. Agora, com a humildade, ele tem potencialidades infinitas. André com André. Compreendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. Punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava com o gênero das tarefas. Procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Finalmente, André entendeu. A luz que ele recebeu iluminou a escuridão interna. Isso mostra que ele se reconheceu cego para reconhecer que de fato enxergava. Teve humildade diante das próprias dificuldades. Teve força diante das oportunidades, de fato. Ele conseguiu fortalecer o André fragilizado, que veio de uma zona umbralina, tão enfraquecido e agora cheio de vigor interno, mais próximo de Deus. Genésio ficou espantado com tamanha lucidez e ainda falou assim: é mesmo você, o ex-médico? E ele, finalmente, na sinceridade do coração, sim. Imagina o André assim agora. Agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Quem conhece o meme conseguiu ler ouvindo a vozinha do meme, hein? Agora tudo fazia sentido. Genésio. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Olha que interessante. Quando o aprendiz está preparado,
Deus nos direciona um mentor, um orientador, alguém que nos traga um conhecimento e direcionamento. Esse instrutor vai nos mostrar o caminho, vai nos colocar realmente em lugares onde nós somos capazes de realizar. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Quando a gente está disponível ao trabalho, a gente não precisa de faculdades extraordinárias. Como cada um de nós tem uma aptidão, a gente vai se encaixar em muitos lugares, onde é que a gente esteja. E essas duas frases nos remetem à frase lá do início. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Hermes Trismegisto, do livro O Kybalion. Jesus diz para a gente assim: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas dos sábios e aos prudentes, e por havê-las revelado aos simples e pequenos. Essa frase mostra para a gente o que o slide anterior nos trouxe. Deus, ele permite que o conhecimento alcance aqueles interessados, que têm humildade, como as criancinhas, que Jesus sempre comparava, que são fáceis de perdoar, não têm vergonha de perguntar, se levantam todas as vezes que caem, não se preocupam em ter que recomeçar quantas vezes for preciso. E a gente também tem que pensar outra coisa. Esses sábios aqui que Jesus se referiu e esses prudentes, ele estava se referindo às pessoas orgulhosas que acham que não precisam aprender mais nada. E quando a gente se coloca nessa posição, de fato a gente não aprende mais nada, a gente continua fechado. Igual Sócrates, só sei que nada sei. Quando ele disse isso, ele se abriu para o novo, ele se abriu para as possibilidades que ele não conhecia. Tinha muito conhecimento, isso é um fato, mas todas as coisas ele tinha consciência de que ele não tinha acesso. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 7 a 10. Aqui essa frase nos lembra do livre-arbítrio. Nós podemos escolher nos mantermos cegos ou enxergarmos as realidades espirituais. Lembra, Deus e Jesus não nos forçam a nada. Genésio disse assim: O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Providência divina, né? Que nos provê tudo aquilo que precisamos em qualquer lugar que a gente esteja. Está disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. O dever aqui que ele se refere ao nosso dever moral e também aquele das nossas obrigações do nosso dia a dia. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, está falando sobre o dever e diz assim: O dever é obrigação moral, diante de si mesmo em primeiro lugar e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. É muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. Ninguém vê, gente, o dever moral que a gente realiza ou não. Às vezes, sim, algumas pessoas enxergam, mas geralmente ele aparece na nossa consciência. Aquilo que a gente sabia que precisava fazer e não fez. Ou então fez aquilo que não devia ser feito. O dever moral, relacionado às nossas virtudes, ele deve ser praticado sempre. E dentro dele inclui as obrigações do dia a dia. Não só a gente querendo os direitos, mas buscando aquilo que nós devemos realizar. Mais uma vez, o livre-arbítrio. E o Evangelho ainda fala assim: O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina num limite que não gostarias de ver ultrapassado,
em relação a vós mesmos. Isso tudo também resume aquilo: faça ao outro somente o que gostaria que o outro lhe fizesse. Porque, como no bullying, né? Se a gente começa com uma brincadeira e a outra pessoa não gosta, deixa de ser uma brincadeira. O nosso dever moral, ele só pode se estender até onde a gente não prejudica a outra pessoa. E devemos também, como é um dever moral, embutir todos os conhecimentos das virtudes, fazendo essa comparação para saber se a gente está no caminho certo. Immanuel Kant: somos todos iguais perante o dever moral. Cadê frases? Isso daí mostra o seguinte, que como o dever moral envolve virtudes, e cabe para todo mundo, não tem ninguém isento disso. Todos nós devemos fazer. Jesus, perfeito, exerceu piamente esse dever moral, respeitando até mesmo seus carrascos. E ele não falou assim, cai um raio do céu e termina com tudo isso, extermina a cidade porque ninguém gosta de mim. Não, ele tinha um dever moral de evangelizar as pessoas, de levar o conhecimento do reino de Deus a cada coração, especialmente as ovelhas perdidas. Trainee, falando de estágio. Genésio, no nosso lar, estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. É possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine. Aqui parece que a orientação entrou em ideia contraditória que a senhora Laura tinha dito para ele lá atrás, né? Mas é que é o seguinte, antes André só perguntava e esperava oportunidade para trabalhar como médico. Ele se via orgulhoso na sua posição de médico. Agora, depois de todo esse aprendizado, ele observa sim, ele tem a sua curiosidade e graças a isso temos tantos livros de André Luiz. Ele observa primeiro, ele pergunta e ele aguarda o momento para realizar, num lugar onde precisarem dele, se colocando à disposição, não mais numa única área, mas naquela que tiver oportunidade. Antes de trabalhar, precisamos entender os processos. Isso fica bem claro no que Genésio disse a Tobias, que André precisava se integrar no conhecimento mais íntimo de todas as tarefas, facultando a oportunidade para que o tivesse disposto para ele, né? Que fosse apresentado para ele. E assim ele fez. Ele estava se tornando um estagiário muito eficiente. E lá nas câmaras da retificação, elas ficam localizadas nas vizinhanças do umbral. Nela, os necessitados não toleram as luzes nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia na colônia. André e Tobias, eles já tinham visitado as fábricas lá de nosso lar, fábrica de suco, tecido, artefatos em geral, com mais de 100.000 espíritos trabalhando e sendo beneficiados ali nesses espaços. E, enfim, eles chegaram a esse objetivo, que era a Câmara de Retificação, onde a senhora Laura disse que tinha recomendado que André fosse conhecer, porque sabia que ela tinha muitas possibilidades de trabalho para ele. E mal ele sabe, né, que a sua sensibilidade de médico para verificar as enfermidades já estava ajudando muito ele. E ele nem tinha prestado atenção nisso. Queria mesmo fortificar sua vaidade, né? Mas agora ele conseguiu de fato encaixar o seu conhecimento na oportunidade que foi concedida. Devemos permanecer atentos, porque todo ser humano nasce para ser útil na vida das pessoas, mas no decorrer do tempo, muitas vezes, esse propósito se perde na busca desenfreada pelo sucesso. Rebeca Collier dos Santos. Se a gente foca só no sucesso, a gente pode correr o risco de se perder no caminho. E o sucesso é o que é movido pelo orgulho e pela nossa vaidade. Ter sucesso na vida, no nosso empreendimento e na nossa profissão é quando a gente faz o que a gente gosta e isso funciona, e isso dá certo, começa a render os frutos esperados. Mas a busca desenfreada pelo sucesso, quer dizer,
algo que sai do controle, saindo só desse sucesso de alcançar uma realização, mas o sucesso de ter o orgulho recarregado, a gente precisa ficar bastante atento, porque se for assim que a gente está conduzindo a própria vida, a gente vai se perder. Mas se a gente só quer o sucesso do empreendimento dar certo, de render os frutos esperados, a gente vai ter muito mais oportunidades e vai saber usar todo esse sucesso que nós alcançamos em benefício também das outras pessoas. Com Jesus, ser útil nos remete a propósitos elevados. Reflexão para casa, tarefa, no final desse nosso segundo capítulo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Lucas, capítulo 22, versículo 27. Feliz aquele que o Senhor, quando chegar, encontrar servindo. Lucas, capítulo 12, versículo 38. A gente encerra com essa reflexão e, claro, uma poesia. Poesia atribuída a Mahatma Gandhi, A Descoberta do Amor. Ensaia um sorriso e oferece-o a quem não teve nenhum. Agarra um raio de sol, desprende-o onde houver noite. Descobre uma nascente e nela limpa quem vive na lama. Toma uma lágrima e pousa a quem nunca chorou. Ganha coragem e dá a quem não sabe lutar. Inventa a vida e conta a quem nada compreende. Enche-te de esperança e vive a sua luz. Enriquece-te de bondade e oferece-a a quem não sabe dar. Vive com amor e fala conhecer ao mundo. Mahatma Gandhi. Muito obrigada, gente, e até a próxima!